o recordista mundial que acabou com sua carreira quando foi acusado de assassinato. Conheça hoje a história de Oscar Pistorius. Se inscreva e continue assistindo o vídeo. Oscar Leonard Pistorius nasceu em 22 de novembro de 1986 em Sandton, na África do Sul. Ele nasceu com uma má formação chamada hemimelia fibular, onde a pessoa pode não ter ou ter pedaço da fíbula, que é um osso da perna. Ele, além de não ter a fíbula, ele não tinha alguns ossos do pé e só tinha 2 dedos em cada pé. Os médicos disseram que ele ia passar a vida na cadeira de rodas, mas os pais não aceitaram. Os pais foram em vários médicos diferentes para tentar achar uma solução alternativa, até que eles encontraram um médico, um cirurgião ortopédico. O Dr. Gary Westfield é um cirurgião ortopédico que a família encontrou e ele sugeriu, amputar os 2 pés e colocar o calcanhar na base. Aos 2 anos, o Oscar já andava com as próteses. Oscar era uma criança muito brincalhona, muito travessa, e seus pais sempre reforçaram que ele era uma criança normal e que ele podia fazer o que ele quisesse na vida. Quando Oscar tinha 6 anos, o pai abandonou a família, deixando Sheila, sua mãe, cuidando dos 3 filhos, que era Oscar, Carl e Aimee. E quem passou a ajudar eles foi o tio Arnold Pistorius. O Oscar estudava num colégio para rapazes de Pretória. Ele gostava muito de esportes, o esporte preferido dele era rugby. Ele era muito bom nisso. Ele era um rapaz muito positivo e brincalhão. Aí, quando o Oscar tinha 15 anos, a mãe dele faleceu. Ela tomava antidepressivo. A gente acha que é antidepressivo, né? Ela acabou desenvolvendo uma alergia e descobriram bem tarde, então ela faleceu. O Oscar e os irmãos foram criados, a partir daí pelos tios. O Oscar sofreu bastante com a perda da mãe porque ele era muito ligado a ela, ele ficou bem abalado. Aos 16 anos, Oscar sofreu uma lesão no joelho, onde foi proibido de jogar seu esporte preferido. E a partir daí, na recuperação dele, ele foi apresentado à corrida. Suas próteses para correr foram feitas por um engenheiro náutico. Durante 3 meses, ele não conseguia sair da linha de partida porque ele sempre tropeçava e caía. As lâminas eram tão finas que ele não conseguia se equilibrar parado. Ele sempre caía, tombava. Em 2004, ele estava com 17 anos e foi qualificado meses antes para as Paralimpíadas de Atenas. Ele era o único duplo amputado. Ele não só ganhou, como ele bateu o recorde mundial. Ele ganhou ouro nos 200 metros, bronze nos 100. Em 2005, ele bateu o próprio recorde mundial e em 2006 ele se profissionalizou como para-atleta e começou a ser conhecido como Blade Runner, em português, o corredor de lâminas. Ele ficou conhecido assim por correr muito rápido e por as suas próteses serem tão finas que pareciam lâminas mesmo. Oscar era muito cativante, simpático e com isso conquistou a simpatia do público e da mídia também. Em 2007, ele participou de uma corrida para não deficientes, o Grande Prêmio da Inglaterra, mas ele não ganhou. O sonho do Oscar era participar das Olimpíadas, então ele trabalhou muito duro para isso acontecer. Ele correu atrás. E ele fez todos os testes necessários, mas o comitê disse que ele tinha uma vantagem sobre os outros corredores. Já o engenheiro das próteses disse que essa vantagem não existe, já que ele correndo com as próteses seria o mesmo que uma pessoa correndo um colchão macio. Então que ele tinha que fazer mais força para poder correr. Em 2008, o comitê voltou atrás e o aceitou, mas ele não conseguiu se classificar para as Olimpíadas. Mesmo frustrado, ele conseguiu ganhar 3 medalhas de ouro nas Paralimpíadas. E mais uma vez ele conseguiu bater seu próprio recorde mundial. Em 2009, agora com 22 anos, o Oscar sofreu um acidente de barco. Ele levou
mais de 100 pontos e quebrou 7 ossos, a maioria no rosto. Pelo barco tinham várias garrafas de bebida, mas não foi a causa do acidente. O barco bateu em alguma coisa e virou. Depois do acidente, ele começou a levar a vida profissional mais a sério. Ele focou mais nos objetivos. Em 2011, Oscar estava batendo seu menor tempo e conseguiu se classificar para as Olimpíadas, sendo o primeiro amputado a participar de uma competição para não deficientes. Em 2012, Oscar foi bem nas Olimpíadas, mas não conseguiu ganhar nenhuma medalha. Mas, na prova de 200 metros, ele perdeu para o brasileiro Alan Oliveira, bem na linha de chegada. Essa cena maravilhosa. Também foi dada a largada, Alan Oliveira, vamos lá, é Brasil na Paralimpíada, meu amigo, haja coração, vai lá, Alan Oliveira, foi, olha só, tá chegando, vai chegar, tá em segundo, haja coração, vai Alan Oliveira, vai conseguir, vai passar, passou, é Brasil, Alan Oliveira, conseguiu a medalha de ouro para o Brasil. Dia 4 de novembro de 2012, o Oscar chega a um evento, South African Sports Awards. Ele chega nesse evento com uma acompanhante nova, a Riva Steenkamp. Ela diz que ele precisava de uma companhia e que ele ligou para ela e a partir daí eles engatam um relacionamento. 14 de fevereiro é o dia de São Valentim e é comemorado o Dia dos Namorados em alguns países. Cerca de 3 horas da manhã, a emergência recebe uma chamada, desesperado, e dizendo que uma mulher tinha levado um tiro, tinha sido baleada na cabeça e no corpo, e que ela ainda estava respirando, mas estava muito mal. Às 3h41 da manhã, a ambulância chegou ao local e encontrou um corpo coberto com toalhas deitado no chão. Mais de uma hora depois, o detetive chegou à cena e perguntou cadê o dono da casa, cadê Oscar Pistorius. Oscar foi colocado na garagem e chorava muito, desesperado. Só dizia que achava que era um intruso, que não sabia o que estava acontecendo. Levantaram a hipótese de que havia havido uma discussão e por isso Oscar teria matado Riva. Ele estava muito perturbado a essa altura, já era pela manhã, e ele foi levado então para fazer os exames forenses. Ali ele já estava sendo seguido por muitos fotógrafos, muitos repórteres, estava bem tensa a situação. Começaram a surgir várias fake news, dizendo que a Riva estava grávida e que foi por isso que o Oscar atirou nela. Aí disseram que era Dia dos Namorados e a Riva queria fazer uma surpresa pro Oscar, dizendo que estava grávida, e ele discutiu com ela e acabou matando ela. Mas, tudo fake news. E também teve a ex-sogra do Oscar dando graças a Deus por não ser a filha dela, no lugar ali da Riva. A promotoria alegou que o crime foi premeditado e, com isso, ele poderia pegar a pior pena que existe no país, na África do Sul, que é a de prisão perpétua. Disseram que a Riva levou 4 tiros, um antes de chegar ao banheiro e se trancar e 3 depois. A família do Oscar começou a tentar conseguir uma fiança para ele responder em liberdade. E no dia do julgamento, a imprensa estava em peso no tribunal. Nesse mesmo dia, a Riva foi cremada. Riva Rebecca Steenkamp nasceu em 19 de agosto de 1983. Ela era modelo, advogada. Ela nasceu na cidade do Cabo. E ela era de família humilde, então ela queria crescer na vida para poder ajudar a sustentar essa família. Durante a audiência deram muitos detalhes sobre o crime e Oscar inclusive contou sua versão. Ele disse que eles jantaram e foram dormir, só que Riva ficou acordada. Então ele pediu para que quando ela fosse dormir, ela colocasse os ventiladores que estavam na porta da varanda para dentro e fechasse as portas. Aí por volta das 3 da manhã, um pouco antes, ele acordou e viu que o Riva ainda estava acordado. Só que os ventiladores estavam na porta. Então ele levantou para poder colocar os ventiladores para dentro e fechar as portas. Nisso que ele colocou para dentro, ele foi até o aparelho de TV e colocou uma toalha para tampar a luz ali do aparelho. E nisso ele começou a ouvir uns barulhos vindo do banheiro. E ele entrou em desespero
e resolveu pegar a arma. Falou com a Riva pra ela ligar pra polícia. Pegou a arma e foi em direção ao banheiro, gritando e perguntando quem tava lá, o que tava fazendo, porque ele tava achando que era um intruso. No momento, ele parou de gritar, porque ele achou, não, se eu for gritando, a pessoa vai ouvir e vai saber mais ou menos aonde eu estou. Então eu não vou. E quando ele chegou próximo ao banheiro, ele começou a disparar. Acho importante falar também que nesse momento ele estava sem as próteses. O Oscar atira 4 vezes na porta do banheiro e começa a chamar por Riva, que na mente dele, né, na visão dele, ainda estava no quarto chamando a polícia. Então, como ela não responde, ele começa a pensar que poderia ser ela ali no banheiro. Então ele volta pro quarto, coloca as próteses, ele pega um bastão de cricket e vai até a porta e tenta abrir a fechadura. Não conseguiu abrir a porta, então ele pegou o bastão e quebrou a porta. E aí então ele viu Riva lá no vaso, toda ensanguentada. Ele pegou ela no colo e desceu as escadas, tentou estancar sangue com toalha. Os vizinhos viram a gritaria dele, alguns foram parar ali também e chamaram a polícia, né? Chamaram os paramédicos, a emergência. Aí chegou todo mundo e encontrou ele, né, ali no chão, abraçado ao corpo dela. No documentário, um cientista forense e um psicólogo dizem que quando se ouve um barulho ou ruído às 3 da manhã na África do Sul, você espera o pior, porque lá é comum haver invasão de propriedade e eles andam armados e em bando. De 4 a 8 suspeitos, um no mínimo com uma arma e todos os outros com facões. E essas invasões costumam acabar em morte, mesmo sendo desnecessário. Riva queria que as mulheres tivessem voz, por isso fez alguns tweets sobre a Sexta Negra, o dia em que os sul-africanos se vestem de preto em protesto contra o abuso contra as mulheres. E na semana do crime ela ia dar um discurso sobre violência doméstica. A Organização de Direito das Mulheres aproveitou a visibilidade do caso para ir protestar na porta do tribunal e mostrar que abusador não tem cara. Pode ser um Oscar, que é um galãzinho, atleta e tal, super famoso, ou pode ser o cara que tá dentro dessa casa, que é um boy lixo. Nessa época também se falava muito sobre privilégio branco e que Oscar teria benefícios por ser branco e rico. A juíza do caso foi Thokozile Mazipa. Ela nasceu em um local muito pobre e ela via a situação das pessoas que estavam lá e ela não queria aquilo para a vida dela. As pessoas não tinham muita condição de estudar e também acabavam trocando o estudo por trabalho, mas ela não queria aquela vida, então ela se dedicou aos estudos e se tornou uma jornalista. Como para fazer as matérias, ela acabava indo para os tribunais e vendo as injustiças que aconteciam lá e decidiu que queria se tornar advogada para combater as injustiças. Então ela estudou, mesmo sendo casada, trabalhando e tendo 2 filhos pequenos. Ela estudou e se tornou advogada e depois se tornou juíza dentro do apartheid. Ela foi a segunda mulher preta a se tornar juíza nesse período. Uma das testemunhas chamadas é o detetive Hilton Botha. Ele não estava preparado. Ele foi bombardeado com perguntas que ele não estava esperando. Ele imaginou que fosse um julgamento apenas para conseguir a fiança do Oscar. O detetive Botha, ele foi acusado de homicídio, de assassinato, né, em outro caso. E por causa disso ele foi retirado do caso do Oscar. E isso foi muito bom para a defesa, porque, né, se tiraram o detetive que estava na cena do crime, por causa disso o Oscar conseguiu a fiança, foi solto, né, até o julgamento principal. Dia 3/3 de 2014 começou o julgamento e Oscar se declarou inocente. A partir de agora, se atentem um pouco às proximidades da casa, que a gente vai citando aqui, para vocês tirarem suas conclusões do que vocês acham. As primeiras testemunhas foram Michelle Burger e Carl Johnson, que estavam a 177 metros de distância da casa de Oscar. Eles disseram que acordaram com gritos de uma mulher desesperada pedindo socorro antes de ouvirem 3 tiros. E aí então ouviram um homem pedir socorro 3 vezes e ligaram para a emergência. A 100 metros de distância, a Estelle, uma vizinha,
Houve uma discussão lá por volta de 1h56, que durou mais ou menos 1 hora. Ela conseguiu identificar uma voz feminina e logo depois uns disparos. A 72 metros dali, o Johann Stipe, ele ouviu uns barulhos, 3 barulhos diferentes, né? Gritos, choro, discussão. Depois ouviu mais 3. Depois que ele ouviu esse barulho, ele ligou para a emergência e foi direto para a casa do Oscar, né? Onde estava tendo esses ruídos, esses barulhos. Ele encontrou o Oscar com a Riva no colo e descendo as escadas. Ela estava cheia de sangue, ele também. Estava, né, desacordada. A Riva estava no colo do Oscar, né? Ele descendo a escada e ela segurando a mão dele, tentando pedir ajuda, e ele orando para que ela não morresse, para que ela ficasse bem. Ele chorava muito e parecia bem sincero. Os 3 barulhos ouvidos seguintes ao tiro foram explicados sendo o bastão de cricket quebrando a porta. E foi constatado também que seria impossível Riva ter gritado depois de levar o tiro na cabeça, que esse teria sido o tiro fatal, e seria impossível ela gritar depois dele, e que provavelmente ele foi um dos primeiros. Como a gente falou, a cena do crime estava contaminada, tinha muita gente ali, inclusive encontraram uma pegada de um policial num banheiro, a polícia perdeu um cabo e parece que furtaram um relógio. Que foi um dos itens apreendidos, né? O que é um absurdo. Porque assim que você tem um crime, você tem que isolar a cena, pra ninguém mais entrar, colocar roupas especiais, né, luvas, tudo isso. Muito complicado. 2 celulares foram apreendidos na cena do crime, sendo um de Oscar e um de Riva. Mas depois, analisando as fotos, descobriram que Oscar tinha um segundo celular que, por sabe-se lá qual motivo, não foi apreendido naquele dia. Então, quando eles conseguiram apreender esse celular, eles viram que tudo tinha sido apagado nele e tinha sido apagado no computador do irmão do Oscar. Eles mandaram esse celular, inclusive, para a Apple dos Estados Unidos para tentar reaver esses dados perdidos, mas não encontraram nada. Então, a essa altura, a única coisa que eles tinham sobre esse celular seria os dados usados e as ligações feitas. Às 6h10 do dia do crime, o Oscar ligou para a casa da ex-namorada, para Jenna Atkins. A Jenna e o Oscar namoraram por 5 anos. Aí, às 8h25 da noite, tem uma chamada muito longa para um primo dele. À 1h48, o Oscar usou muitos dados de celular. Acharam isso estranho porque foi cerca de 10 minutos antes dos vizinhos dizerem que ouviram a discussão. Depois disso, não teve mais nenhuma ligação. Só às 3 e pouca que o Oscar ligou pro Johann Stender para pedir ajuda, que era o gerente do condomínio. Johann e sua filha foram os primeiros a chegar na casa e encontraram Oscar descendo as escadas com Riva. Então, reforçaram que ele chorava muito, que ele parecia muito sincero em tudo que ele estava falando. E eles só pediram para ele se acalmar e deixar ela ali, que a ambulância ia chegar. A promotoria chamou para testemunhar a Samantha Taylor, que era a ex-namorada de Oscar. Aquela que a mãe comentou, graças a Deus não era minha filha. Eles chamaram Samantha para reforçar como o Oscar era abusivo e agressivo e controlador. E ela contou um pouco da história deles. Contou que eles começaram a namorar, que eles terminaram por volta quando ele perdeu aquela corrida pro Alan Oliveira. No dia que ele era pra estar recebendo a medalha de prata, ele tava numa ligação com a irmã, a Samantha, implorando pra ajudar a reconquistar a Samantha. Nesse meio tempo, ela tava namorando com outro cara, um empresário. Então, Oscar, ao invés de estar se preocupando em ir lá receber a medalha, tava muito perturbado tentando reconquistar a Samantha. Teria sido por isso que ele perdeu pro Alan? Sabemos. Muito abusivo com ela, eles discutiam muito, brigavam muito. E uma semana antes do prêmio, que ele apareceu com a Riva, eles ainda estavam namorando, tiveram uma discussão num quarto de hotel, que as pessoas que estavam no hotel ouviram. E aí, do nada, ele apareceu no prêmio com a Riva e ela ficou sem entender nada, porque eles não chegaram a terminar de fato. Então ficou aquela coisa meio mal entendida. Mas no depoimento dela, não sei, dá pra perceber um pouco que parece que ela ainda amava ele, ainda... Ela tá frustrada. No depoimento dela? Ela tava com raiva, eu acho. Os amigos do Oscar foram chamados pra testemunhar, o Darren e o Kevin.
e para reforçar a relação que ele tinha com armas de fogo, que ele era fascinado por elas. A promotoria usou as conversas no WhatsApp entre a Riva e o Oscar para mostrar o quão ciumento ele era, o quão possessivo, que ele mudava de comportamento e às vezes ficava estranho do nada, e ela reclamava muito disso. Isso deixava ela muito chateada, e acho que todo mundo sabe como é que funciona um relacionamento abusivo, né? A defesa também usou essas mesmas mensagens para mostrar que eles conversavam, né, que eles resolviam os problemas deles e que eles eram um casal amoroso e que se davam bem, né, apesar das discussões. Que é normal. Que é normal todos brigar e resolver, e discutir e resolver. Então, Oscar foi testemunhar e começou pedindo desculpa à família de Riva, e ele chorava muito, se lamentava pelo que tinha ocorrido. Chorei. Ele contou sua versão dos fatos. Aí o promotor foi fazer perguntas pra ele e pegou ele na mentira quando perguntou se ele sabia o que era um zombie stopper. E ele negou, disse que não sabia. Então o promotor... Ele disse que não se lembrava. Não sabia. Aí ele perguntou se ele já viu algum vídeo, ou se já ouviu alguém falar perto dele sobre Zombie Stopper, e ele nega novamente, e que se ele tivesse alguma coisa para mostrar. Então ele mostra um vídeo e Oscar continua dizendo que não, que ele não se lembra. Então a gente vai assistir o vídeo aqui rapidinho. It's a lot softer than brain, but fuck, it's like a zombie stopper. No vídeo, como a gente viu agora, o próprio Oscar fala essa palavra, né? E então o promotor, ele mostra umas fotos da Riva e ele é bem agressivo, dizendo que ele fez com a Riva o mesmo que ele fez com a melancia. A defesa chamou os vizinhos do Oscar para testemunhar, já que a promotoria não quis, e por curiosidade, né, os dois vizinhos eram pretos. Porque era um país que dizia que os brancos eram influentes, eram beneficiados, eram protegidos. Só que os vizinhos que estavam dando essas informações eram pretos, então eles não iam beneficiar o branco por ser branco, entendeu? A 25 metros, o Michael e a sua esposa ouviram uns barulhos e estrondos, né, bem altos, e um homem chorando, desesperado. A vizinha do outro lado afirmou que ouviu um homem chorando muito e que parecia muito desesperado. E ambos os vizinhos não ouviram nenhuma voz de mulher, nenhum grito de mulher. O julgamento durou 4 meses e meio e o Oscar não foi considerado o assassino. Ele foi condenado por homicídio culposo, sem intenção de matar, e levou a pena mínima de 5 anos. Isso causou uma revolta muito grande nas pessoas. As pessoas começaram a protestar sobre isso, dizendo que ele era sim culpado e que ele merecia uma pena maior por ter tirado a vida de uma menina tão jovem. E em 2015 o caso foi levado à Suprema Corte. Aí o Oscar foi considerado culpado de verdade. Eles disseram que ele teve sim intenção de matar, independente de quem tivesse ou não atrás da porta, ele queria matar essa pessoa, então ele teve intenção de matar. Em julho de 2016, houve uma ressentença e ele foi condenado a 6 anos de prisão. Mas não era isso que eles queriam, então eles recorreram dessa decisão porque eles queriam 15 anos. Em novembro de 2017, saiu uma nova sentença por outro juiz que deu 13 anos e 5 meses de prisão para Oscar. Oscar está detido numa prisão próxima a Pretória e, pelas nossas pesquisas, ele retomou um relacionamento com a Jenna Atkins, aquela que ele tinha namorado por 5 anos. Bom, gente, então esse foi o caso do Oscar. Espero que vocês tenham gostado. Deixe aqui embaixo o que vocês acham. O Oscar, ele é culpado, ele atirou na Riva e vocês podem dizer aqui se vocês acham que ele teve intenção de matar ela ou se ele não teve intenção. E se ele sabia que era ela ou não, né? Se ele realmente achou que eram os intrusos. Tem um documentário que está disponível na Amazon que chama Pistorius. Quem quiser saber mais sobre esse caso, vai lá assistir. Tem 4 episódios de, sei lá, 1 hora, mais ou menos. E o documentário, ele
conta mais o ponto de vista do Oscar. Conta desde a infância dele até o julgamento. Então, é mais o ponto de vista dele, tem um pouco da promotoria e tudo, mas é sobre ele. É bem interessante. Assistam lá e contem pra gente o que vocês acharam. Se inscreva aqui no canal, que em breve teremos mais vídeos. Seu like, comenta também. E obrigada por assistir esse vídeo. Não deixe de se inscrever. E compartilha.